Acompanhemos a leitura bíblica que será projetada. Nosso texto base para hoje é o texto de Mateus capítulo 13. Leremos os versículos 31 e 32. Caso você queira acompanhar, leremos na versão da NVI. Acompanhe comigo, por favor, o texto que nos diz assim: E contou-lhes outra parábola. O reino dos céus é como um grão de mostarda que um homem plantou em seu campo. Embora seja a menor dentre todas as sementes, quando cresce, torna-se a maior das hortaliças e se transforma numa árvore, de modo que as aves do céu vêm fazer os seus ninhos em seus ramos. Podemos ler novamente esse texto juntos? Vamos ler nessa projeção para que façamos a leitura em uníssono? Vamos lá? E contou-lhes outra parábola. O reino dos céus é como um grão de mostarda que um homem plantou em seu campo. Embora seja a menor dentre todas as sementes, quando cresce, torna-se a maior das hortaliças e se transforma numa árvore, de modo que as aves do céu vêm fazer os seus ninhos em seus ramos. O tema da nossa reflexão é: valorize os pequenos começos. E eu gostaria de pedir a você que mais uma vez façamos uma oração. Ó Deus, nós estamos com a nossa vida aberta. Mais do que a água física, nós precisamos da água espiritual. Águas essas que vêm do seu trono e que dão sobrevivência à nossa vida. Deus amado, que no nome de Jesus, os nossos pecados sejam cravados na cruz de Jesus nesse momento. Aonde o pecado está, aonde o pecado tem se alojado, nós declaramos que a tua graça é maior. Por favor, Senhor, fale ao meu coração, fale aos nossos corações, de forma pessoal, impactante, transformadora, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, temos falado nesses últimos dias, nesses últimos domingos, sobre crescimento. Não temos outro tema nesse trimestre. Falaremos até o dia 20 de março, quando se encerrará o verão, sobre crescimento. Você tem os detalhes no seu boletim informativo. E para a nossa segunda reflexão sobre crescimento, o tema que eu proponho a você é valorizar os pequenos começos. Estamos vivendo um período que demanda muita organização de tempo, como nós falamos no último domingo, e estamos conscientes também que para crescer é necessário olharmos para o início do processo. Começar pequeno é fundamental para o crescimento. Embora começar pequeno não significa sonhar pequeno, começar pequeno é necessário. Eu diria que se o sonho for muito grande, se é necessário maiores cuidados ainda no início. Um construtor, quando sonha com uma grande obra, ele precisa, fundamentalmente, antes, se reunir com alguns técnicos à volta de uma mesa para falar sobre o projeto. Se o construtor ignorar essa conversa básica com os técnicos, logo no início da obra, ele começará a sentir muita dor de cabeça. E, meus irmãos, se essa conversa básica
Conversa que pode ser numa cafeteria, num escritório, num parque, numa praça, mas se essa conversa com técnicos não acontecer, o construtor pode perder inúmeros valores, inúmeros tempos, faixas periódicas, planejamento. O construtor pode amargar incalculáveis prejuízos. A questão não é o tamanho, a questão é que para tudo ser bem sucedido, se há a necessidade de começar pequeno. Os grandes projetos começaram de forma pequena. Quem não se senta em volta de uma mesa para planejar o seu crescimento, terá um sofrimento demasiado em alguma parte do processo. Portanto, se você deseja um ano de 2016 abençoado, de crescimento, em todas as áreas, em todas as ambiências da sua vida, em todos os setores da sua vida, em todos os relacionamentos da sua vida, você precisa parar por um instante ou por alguns instantes e organizar de forma minuciosa, detalhada, meticulosa, cirúrgica, sistemática, olhar, rever cada aspecto do seu crescimento e começar de forma bem pequena cada passo do seu crescimento. A semana, enquanto eu orava ao Senhor pedindo a Deus a direção para a nossa conversa de hoje, o Espírito Santo soprava no meu coração de forma muito nítida. Não tem como nós crescermos se nós não começarmos a dar os pequenos e primeiros passos. Meus irmãos, uma pessoa bem-sucedida, ela precisa começar das bases, das práticas mais rudimentares. Um curso para vestibular não pode ser ignorado para aquele que deseja ser juiz. Existe um juiz maringaense que está na mídia, que é o juiz Sérgio Moro. Você já deve ter escutado esse nome. Certamente, esse homem, lá no passado, ele precisou cuidar das partes mais básicas do conhecimento. Ele precisou estudar de forma muito dedicada para fazer o ensino médio, para conseguir fazer o ensino necessário para então pensar numa faculdade. Esse homem, no início da década de 90, precisou se preparar para conseguir a aprovação na Universidade Estadual de Maringá. Mas quando ele consegue a aprovação, logo ele começa então a lograr sonhos, começa a crescer na vida. E daqui a pouco ele se forma e consegue passar no concurso de juiz federal. E quem imaginaria que em 2015 esse homem ganharia a notoriedade que ganhou o ano passado, quando foi o grande executor jurídico do maior processo de corrupção do Brasil, que é a Lava Jato. Esse homem começou lá embaixo, cuidando do seu caderno manuscrito, das matérias básicas de matemática, de direito. Depois, caminhando, ele hoje se encontra num estado de sucesso pleno em sua carreira profissional. Mas a verdade é que esse homem, como exemplo que cito, precisou um dia começar bem pequeno. Ou seja, só alcança lugares altos aqueles que entendem a importância do pequeno começo. Falando de nós, falando da minha vida e da sua vida, eu gostaria de convidá-los a olhar para as palavras de Jesus. Jesus sempre valorizou as coisas pequenas. Meus irmãos, se Jesus tivesse que escolher entre um outdoor e um abraço, ele faria a homenagem com um abraço. Porque olhando para o perfil, o comportamento de Jesus Cristo, não vimos grandiosidade em muitas
práticas de Jesus. Embora ele sendo o Deus soberano, o unigênito do Pai, o homem perfeito, Jesus Cristo escolheu mostrar que uma grande obra, um grande ministério, uma grande família, uma grande carreira profissional, uma grande carreira humana, como diz Paulo, se nasce de pequenas coisas. Jesus não se importou começar sua vida ministerial ao lado de pescadores. O mestre poderia ter ido em bons escribas que tinham ali nos centros de estudos. Jesus poderia ter escolhido 2 bons judeus de pedigree, aqueles homens que conheciam a lei de trás para frente e de frente para trás. E não é porque Jesus era indouto, despreparado, não. Porque conhecemos no livro de Lucas que Jesus estava com os doutores com 12 anos. E o grande ponto desse encontro não era Jesus Cristo estar com os doutores falando sobre a verdade, sobre o estudo religioso. O grande ponto é Jesus estar com 12 anos no meio de doutores fazendo perguntas que eles não conseguiam responder. Então não é que Jesus era tão coitadinho que precisou sair do cenário intelectual e ir para o cenário rude da pescaria. Não é porque ele não poderia ter escolhido outros, é porque ele escolheu mesmo começar de forma muito simples, até mesmo preconceituosa para muitos. Jesus, como exemplo perfeito, nos ensina que nós precisamos valorizar os pequenos inícios. Jesus Cristo não propõe nada mirabolante a você. Jesus Cristo propõe, sim, uma centralidade nas propostas que ele tem, e essas propostas são simples e pequenas. O texto que nós lemos diz que o reino dos céus é como um grão de mostarda que um homem plantou em seu campo. Embora seja a menor dentre todas as sementes, quando ela cresce, se torna a maior das hortaliças e se transforma numa grande árvore, de modo que as aves do céu vêm e faz os seus ninhos em seus ramos. A lógica do nosso crescimento para esse ano, meus irmãos, ela está nesse texto. Jesus está falando aqui de uma semente de mostarda. Na tradição judaica, quando se referia a algo muito pequeno, o judeu usava o grão de mostarda. Para o judeu, uma coisa muito pequena era simbolizado no grão de mostarda. O grão de mostarda era símbolo de qualquer coisa de tamanho diminuto. Aparentemente, uma semente de mostarda, não sei se você já viu, depois você procure na internet a imagem, mas uma semente de mostarda é tão pequena que quase que não dá para dar valor. Hã? A irmã tem? Depois pegue com a irmã Erodi no final do culto para você ver o tamanhozinho da danada. É tão pequena que essa semente de mostarda era referida como um símbolo de pequenez. Aparentemente, nós olhando para uma semente de mostarda, não podemos criar muitas expectativas. A verdade é que Jesus Cristo, quando ele nos ensina com essa parábola, e eu abro um parênteses, essa é a menor parábola de Jesus, ele está mostrando que o segredo do reino de Deus, ou que o segredo do reino dos céus, é exatamente a maneira de se começar pequeno. Eu não estou aqui falando sobre vida medíocre. Também não estou pregando sobre triunfalismo, uma vida que está aquém do sofrimento. Nós estamos falando aqui de reconhecer que para crescer precisamos começar das mínimas coisas, das coisas pequenas. E Jesus Cristo mostra isso. Ele diz que a grandiosidade está exatamente no começo. Porque começar com mínima ou com máxima atenção e mínima desatenção, avaliando
pontos particulares, avaliando os detalhes, é indispensável para um grande crescimento. Essa compreensão ela é harmonizada com as palavras do Espírito Santo através de Paulo, que estão registradas em 1 Coríntios 3:7. O texto diz: de modo que nem o que planta e nem o que rega são alguma coisa, mas unicamente é Deus quem efetua o crescimento. Quando nós entendemos nas palavras do apóstolo Paulo em 1 Coríntios 3, que é Deus quem dá o crescimento, sintonizado com as palavras de Jesus, que basta um bom começo para que as coisas se desenvolvam à luz do reino e da vontade de Deus, nós conseguimos ver todo o sentido. Porque Paulo falava, não importa se Apolo vai plantar, se eu vou regar, não importa como é que vai ser a tarefa, o que importa é que Deus há de dar o crescimento. O crescimento para quem? Para o corpo de Cristo. Quem é o corpo de Cristo? Nós. Então, o crescimento vem de Deus, logo não importa o desdobramento da situação, importa sim como nós começamos a situação. Eu abro com essa introdução para dizer a você que nós precisamos organizar o nosso começo de ano. Embora já estamos no dia 17, esse é o segundo momento em que nós tratamos sobre crescimento. E eu gostaria de desafiar a você a organizar as áreas da sua vida que precisam crescer nesse ano. E a organização, ela parte de uma consciência que temos que começar do pequeno. Quando falamos do agir de Deus, nós não falamos de qualquer agir. Quando falamos do crescimento vindo de Deus, não falamos de qualquer crescimento. Meus irmãos, logo em seguida, depois de contar a parábola do grão de mostarda, Jesus conta a parábola do fermento. Aí ele mostra o poder do reino de Deus na vida da humanidade. Da mesma forma que o fermento leveda a massa, faz a massa crescer, o poder de Deus leveda a humanidade, faz a humanidade crescer. Quanto mais nós cuidamos do início dos nossos propósitos espirituais, mas nós teremos a probabilidade de ser levados ou crescidos pelo poder do Senhor. Eu queria de forma insistente destacar a você que nós precisamos valorizar esse início, porque se não houver a valorização, nós vamos nos frustrar com imensa facilidade. Quando não se organiza bem o início do crescimento, os prejuízos podem ser irreparáveis. A lógica é, mais ou menos, quando nós falamos de casamento. Quando um jovem homem começa a flertar, a conhecer uma jovem mulher, ali se inicia a possibilidade de um relacionamento, de um casamento. O que determina um bom casamento é um bom começo. O que determina uma boa saúde familiar é a saúde que se inicia uma família. Ou seja, é indispensável nós olharmos para esse início de processo de crescimento e sonhamos em crescer significativamente em todas as áreas esse ano. Precisamos olhar para os detalhes, para as pequenas e minuciosas coisas. E para isso, eu gostaria que nós cuidássemos das coisas que aparentemente são insignificantes para nós, mas que são determinantes para crescermos. Eu gostaria que você olhasse para aquilo que você não tem dado muito valor, mas que você volte a dar valor para que você possa crescer com saúde. Vamos retratar a nossa vida. Vamos voltar para os detalhes espirituais mais básicos para crescermos. E eu gostaria de fazer um desafio a você.
eu vou lhe dar um pequeno cartão e um lápis ou uma caneta. Eu gostaria que você, aí num prazo de 3 a 5 minutos, assim que você receber esse material, colocasse os 3 principais motivos ou as 3 principais áreas da sua vida que você precisa crescer esse ano. Tudo bem? Os irmãos me entenderam? Eu vou pedir a ajuda do Ederson, da Elô, do Ed e da Michele, por gentileza, para que venha à frente. E os irmãos estarão agora recebendo esse material com um lápis ou uma caneta. Por favor, você pegue esse cartãozinho e já vai escrevendo aí. Quais são as 3 principais áreas que você precisa crescer em 2016? Por favor, à medida que você for escrevendo, já vá passando o lápis ou a caneta para o próximo, pode ser que não seja suficiente a quantidade. Pense aí. Esse ano eu preciso crescer nessa área. Eu preciso cuidar da minha vida emocional. Não, nessa área eu estou bem. Eu preciso crescer na área espiritual. Meu Deus do céu. Eu preciso ter experiências novas com o Senhor. Não, eu preciso nessa área, eu preciso crescer em outra área. Eu preciso crescer na área profissional. Não, eu estou bem na área profissional. Eu preciso crescer na minha relação com a minha família. Está difícil. Eu chego em casa e sempre vivo uma guerra. Eu tenho que crescer na minha área familiar. Não, eu tenho que crescer na minha relação com os meus amigos. Sou muito rude. Eu preciso cuidar disso. Não, eu tenho que crescer na parte de evangelismo. Não consigo compartilhar a vida de Jesus com ninguém. Não, eu tenho que crescer na área ministerial. Enfim, você vai pensar agora aí e vai colocar 3 áreas que você precisa crescer em 2016. Alguém está sem caneta? Não. Obrigado, Ed. Alguém não conseguiu fazer? Todos fizeram, irmãos? Amém? Quem não fez ainda, levante a mão. Quem já fez, levante a mão. Muito bem, então. Estamos aguardando ainda, percebo pessoas fazendo aí. Você acabou de listar 3 coisas que demandam crescimento em tua vida. Você acabou de listar 3 coisas das quais você tem a consciência que precisam melhorar. Amém? Todos fizemos. Qual é o meu desafio a você? Você vai precisar olhar para essas 3 coisas que estão aí diante dos seus olhos. E vai ser necessário você começar um processo da primeira etapa, da base, da estrutura mais elementar possível. Então,
Se você colocou aí família, o meu problema é família. Eu só vejo a minha família no Natal porque tem que estar lá, mas eu não tenho tido muitas boas lembranças com a minha família. Vamos supor que essa seja uma área que você citou. Então você vai desenvolver agora um processo básico para crescer em 2016 nessa área. Mas você não vai começar da parte de cima, vai começar na parte de baixo. Você vai começar de forma mais simples possível cuidar da sua dificuldade familiar. Não, a minha dificuldade não é essa. A minha dificuldade é com o meu vizinho. Eu já rolei com o meu vizinho na grama e nós não estamos nos dando bem. Eu estou com muita dificuldade. Eu preciso crescer nessa parte de relacionamento com o vizinho. Então você vai começar do básico. Você vai na parte mais simples da relação e vai ali começar a organizar a sua vida para o crescimento. Primeira coisa que você deve fazer, se o seu problema for relacionamento, família, amigo, cunhado, patrão, enfim, você vai começar a crescer a partir de simples ações. Como, por exemplo, procurar essa pessoa e estimular uma relação com ela. Não vai aparecer um anjo de 3 metros e falar o que você tem que fazer. O crescimento é simplesmente começar das coisas menores possíveis. Não, pastor, a minha dificuldade é crescimento espiritual. Eu não consigo pegar a Bíblia. Todo dia eu vejo no grupo da igreja os versículos para lá, versículo para cá, e minha Bíblia nem sei onde está. Como eu vou começar? Entrando no curso de teologia? Não. Eu vou buscar a minha Bíblia onde ela está. E vou ler, que seja uma palavra por dia. Mas eu vou começar da parte menor do processo. Irmãos, nem que eu pegue a minha Bíblia. Não consigo ler, pastor. Pegue a sua Bíblia, então, varão. E fique com ela pelo menos uns 5 minutos em sua casa, segurando a sua Bíblia. Com ela ali. Consigo ler. Ela ali. Segura a sua Bíblia. Depois você volta. No outro dia você segura de novo a sua Bíblia. E vai devagarzinho. Até que você consiga abrir a sua Bíblia. Olha, não é que tem coisa aqui mesmo? Olha como que bem escrito. Comece a folhear a sua Bíblia. Mas só folhear? Vai folheando. Folheou. Amém. No outro dia você não pode mais deixar de segurar e nem tampouco de folhear. Porque não pode retroceder. Está crescendo ou não está? Então eu estou crescendo. Então tá. Então você vai pegar a sua Bíblia, vai abrir a sua Bíblia e vai folhear. E de repente você vai ler alguma coisa. Eu não quero ser simplório, irmãos. Eu quero dizer é que a gente espera grandes coisas da nossa vida, mas nós não conseguimos fazer as coisas mais simples, irmãos. Nós esperamos crescimento no nosso casamento, mas há quanto tempo que você não senta para bater um papo com seu esposo, com a sua esposa? Bem, como é que está a nossa vida? Eita aí, já começou o ano já e nós nem conversamos ainda. Ô mulher, você chegou para o seu marido e falou, bem, senta aqui. Onde que vai ser as nossas férias esse ano? Ô bem, e como é que vai ser essa questão da nossa vida dentro da igreja? Jesus Cristo, obra, ministério, fundamental para nós, somos discípulos, como é que vamos lidar com isso? Talvez você tenha dificuldade para falar com seu filho, como é que vai começar? Filho, vem aqui. O que foi, pai? Vai querer brigar de novo? Já brigou faz 15 minutos? Não, filho, vem aqui. Vai pagar para você agora um copo de água. Não, a água já voltou nessa época. Vou pagar um sorvete para você, meu filho. Conversar, como é que estão as coisas? No outro dia você se reprograma e daqui a pouco você está avançando. Essas 3 coisas que você colocou aí, você vai levar para casa. Guardados em teu coração. E eu não posso falar especificamente o caso da Patrícia, porque talvez o caso da Patrícia não é o caso da Ju. E o caso da Ju não é o da Aline.
nem tampouco do Jacinto. Você tem as suas dificuldades aí. O que eu queria desafiar você hoje é, a partir de amanhã, assim que o sol nascer, se possível hoje, já começar. Mas você começar das formas mais básicas a resolver essas 3 pendências que você tem e, em nome de Jesus Cristo, chegar ao final do ano crescido nessas 3 áreas. Amém? Vamos crescer, irmãos. Não vamos perder ficando como retardatários no processo de crescimento da vida. Vamos crescer. Cresça do básico. Valorize as coisas pequenas para que você potencialize o que Deus tem para você. Comece com os pequenos compromissos. Comece com os pequenos gestos. Comece com as pequenas falas. Comece das formas mais lógicas possíveis. Comece das formas mais previsíveis possíveis. Se a tua dificuldade está relacionada à espiritualidade, comece das formas mais básicas. Venha domingo de manhã aprender a ser um discípulo de Jesus. Participe dos pequenos grupos e veja o que Deus está fazendo no meio da nossa comunidade. Você quer conhecer as formas mais básicas? Comece a praticar as coisas mais básicas. Porque assim você vai desvencilhar a sua vida de um estado de ostracismo, de prisão, e vai desenvolver um crescimento em todas as áreas. Quer crescer com Deus? Comece a orar todos os dias. Comece do básico. Não espere que o céu vai se abrir e você vai ver uma coisa iluminada, parecendo uma nave. Não, comece lá na sua casa, no seu quarto, a buscar a presença de Deus. Pastor, eu gostaria que eu fechasse esse ano com experiências marcantes com o Senhor. Eu gostaria de ser um canal transformador na vida da minha família. Mas eu não sei falar, pastor. Comece da forma mais básica. Ore por eles. Mande uma mensagem para eles. Ligue para eles e demonstre cuidado com eles. Irmãos, em nome de Jesus, o nosso segundo encontro é marcado por essa consciência. Vamos começar das coisas mais simples. Porque senão nós não vamos crescer. Ninguém vai se tornar um juiz de repente. Mas você se tornará um juiz se você começar do princípio mais básico do ensino. Que você possa ser um bom pai. Em nome de Jesus. Que você possa ser um bom marido. Que você possa ser uma boa mãe. Em nome de Jesus. Uma boa esposa. Que você seja um vizinho abençoado. Que você seja um ministro do Evangelho em todos os momentos da sua vida. Que você desenvolva o teu ministério neste lugar com sucesso e com prosperidade em todos os lados. Mas que você entenda que tudo isso vai começar das formas mais simples da tua vida. Amém, irmãos? Que Deus possa te ajudar. E se você tiver dúvida, peça ajuda. Fale comigo. Eu estou à disposição como pastor dessa igreja para te ajudar. E sei que há pessoas que podem te ajudar. Mas olhe, guarde esse papel debaixo de 7 chaves. Para que no final do ano você possa olhar para esse papel e lembrar se você de fato cresceu nessas 3 áreas. E comece hoje, de forma mais simples possível. Comece valorizando os pequenos começos. Em nome de Jesus. Vamos orar, feche os olhos, por gentileza, e vamos pedir ao Senhor misericórdia. Eu queria terminar essa reunião orando com você, pedindo ao Espírito Santo que possa te ajudar nesse desafio. Porque, meus irmãos, quando nós olhamos para as áreas que precisam de crescimento em nossa vida, porque essas áreas nos trazem sofrimento, a gente vê um monte de empecilho. A nossa natureza, a estrutura do mundo e as potestades malignas se encarregam de colocar um monte de muralha em nossa volta, para que nós não cresçamos.
Se você for honesto consigo mesmo, você tem em suas mãos pelo menos 3 importantes áreas da sua vida que precisam crescer. Em nome de Jesus, você está sendo desafiado a crescer. Não seja covarde. Não deixe que os dias, as semanas, os meses, as estações passem e você sendo alimentado pelo mesmo erro. Em nome de Jesus, cresça no Senhor. E para isso tenha coragem de começar nos princípios mais básicos, nos compromissos mais básicos. Olha, se você não está conseguindo falar com alguém, eu queria que você fosse desafiado em nome de Jesus a começar com um oi, com boa tarde, boa noite, bom dia. No dia seguinte você diga oi, boa tarde, bom dia, como vai? No terceiro dia, oi, boa tarde, como vai? Eu posso orar por você. E assim você vai crescendo. Se você tem dificuldade de lidar com o relacionamento dentro da sua casa, irmãos, como é comum isso, como eu tenho visto, como é normal na vida de tantas pessoas que têm uma experiência com Jesus. Se for o teu caso esse, chame o seu filho, chame o seu pai, chame o seu cônjuge, chame alguém da sua família que tem alguma dificuldade com você e vá tomar alguma coisa com ele, vá passear, vai dar uma volta no parque, mas comece de alguma forma. Se você não consegue orar em nome do Cordeiro, ore 30 segundos por dia, mas comece. Não, pastor, eu não consigo, passa 2, 3, 5, 10 dias eu não oro. Mas comece da forma mais básica. Se você está faminto espiritualmente, se você está entrando num estado de inanição espiritual, pálido, fraco, pegue a palavra de Deus, segure ela um pouco. Eu não consigo ler, mas pelo menos a segure. Abra no dia seguinte, folheie no terceiro dia, em nome de Jesus. No quarto você lerá um versículo, no quinto você lerá 2. Depois de uma semana você estará lendo um capítulo e você vai crescer no conhecimento que liberta. A palavra de Deus é lâmpada para os nossos pés em dias escuros. Sem ela nós estamos na escuridão. E a pior coisa é estar perdido na escuridão. Pastor, esse ano eu gostaria muito de trabalhar na igreja. Tenho tantos sonhos, vontade de ser usado, mas eu não consigo, eu não me sinto preparado. Em nome de Jesus, comece da forma mais simples. Comece a participar dos encontros de líderes, da preparação dos líderes, e comece a fazer alguma coisa. Não, pastor, esse ano eu quero crescer. Eu desejo me preparar para o meu casamento. Eu quero crescer esse ano na minha vida profissional. Comece pequeno. Veja como você pode melhorar a sua performance na empresa, mas comece a crescer. Não, Senhor, esse ano eu preciso encontrar uma relação afetiva. Eu preciso encontrar uma pessoa do Senhor para mim. Comece então da forma mais básica. Comece a colocar diante do Senhor todos os dias em oração. Comece a cuidar das pequenas coisas da sua vida e você vai ver que as coisas vão caminhando. Irmãos, eu tenho certeza que existem coisas que ficaram travadas em 2015 porque nós não conseguimos começar do início. Nós tentamos começar grande já, e no processo nós cansamos e desistimos. Mas nesse ano comece de novo, mas comece pequeno. Não tente construir um grande sonho na tua vida sem antes valorizar aquela conversa em volta da mesa, como eu citei no início. Oh Deus, eu não vejo, mas o Senhor vê cada coração aqui. O Senhor sabe as dificuldades dos meus irmãos.
O Senhor sabe as minhas dificuldades. Deus, tem misericórdia de nós. Esse ano já começou com tantas lutas. Senhor, esse ano tem prometido tantas dificuldades. Ah, poderoso Deus, mas nós proferimos a Tua palavra a nosso favor, que diz que quando nós estamos ligados em Jesus Cristo, a videira verdadeira, nós damos bons frutos, e esses frutos permanecem. Ó Jesus Cristo, nós queremos crescer, Senhor. O Senhor agora conhece e pode sondar cada item que foi apresentado pelos meus irmãos nesse simples papel. O Senhor sabe agora, Deus, o que cada um precisa neste ano. Deus, nos dê a sabedoria do Teu Espírito para começarmos de forma organizada e começar das primícias, das bases do início. Não permita, Senhor, que nós comecemos e desistamos no meio, mas que para a glória do Teu nome nós vivamos um ano de significativo crescimento. Não permita, Pai, por Teu amor, que nós fiquemos travados. Dê crescimento àqueles que precisam na área emocional, na área física, na área espiritual, na área conjugal, na área familiar. Em nome de Jesus, dê crescimento àqueles que precisam, Senhor, em todas as áreas, fazendo-nos entender que devemos começar dos começos mais simples. Oramos em nome de Jesus com gratidão. Amém.